Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a anatomia do sistema digestivo, com foco principal no pâncreas, tá? Então, primeiramente vamos falar aí um pouco sobre o pâncreas, depois a gente fala sobre o baço, tá bom? Bom, gente, então o pâncreas, né, é um órgão extremamente importante para o nosso organismo, né? É uma glândula acessória da digestão, mas que ela atua não só na digestão, né, como uma glândula exócrina, mas também como uma glândula endócrina, né? Ela vai produzir aí uma série de hormônios que vão auxiliar no nosso metabolismo, tais como insulina, glucagon, além, é claro, da sua função digestiva, né, em que o pâncreas vai estar produzindo enzimas pancreáticas que irão digerir aqueles alimentos que você acabou de se alimentar, de ingerir, né? Bom, então quando a gente olha o pâncreas, ele possui esse formato alongado, tá? Parece como se fosse uma serpente, um formato alongado, tem a sua posição predominantemente retroperitoneal, vai estar localizado ali abaixo e atrás do estômago, entre o duodeno, que tem um formato em C, que está correndo aqui ao redor da cabeça do pâncreas, né, à direita, e o baço, né, aqui a região do hilo esplênico lá do lado esquerdo. Bom, uma coisa interessante é que quando você olha em cortes seccionais, você percebe ali que o pâncreas ele vai estar mais ou menos ao nível dos corpos vertebrais de L1 e L2. E o mesocólon transverso vai estar correndo ali anteriormente. O pâncreas ele tem uma posição tanto quanto oblíqua, tá? Normalmente a cabeça fica um pouco mais para baixo e a cauda do pâncreas vai estar mais para cima um pouco, tá bom? Bom, como eu disse, né, a grande parte do pâncreas vai ter uma localização retroperitoneal, né, então vai ter uma menor mobilidade, enquanto que a pontinha ali da cauda do pâncreas, que está em contato com o hilo do baço, o hilo esplênico, essa pequena partezinha é móvel, essa pequena partezinha é intraperitoneal. Mas grande parte do pâncreas vai ser uma localização retroperitoneal, principalmente ali correndo ao nível ali do epigastro. É por isso que quando pacientes têm uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas, eles relatam uma dor ali no andar superior do abdômen. Bom, então o pâncreas, como eu disse, ele tem a função de produção exócrina e endócrina. Exócrina é aquilo que ele está produzindo e vai ser jogado para fora, né, que vai ser jogado para dentro da luz intestinal, que é o suco pancreático, né, que vai ser composto pelas enzimas pancreáticas que são produzidas lá naquelas células acinares. Tá? Essas células acinares elas se comunicam com o ducto pancreático principal e o ducto pancreático acessório, e aí então, durante a alimentação, durante a digestão, essas enzimas são liberadas ali, passando pela papila maior, pela papila menor. Já a função endócrina é aquela produção de hormônios que vão cair na corrente sanguínea, né, tais como glucagon e insulina, que são produzidos nas ilhotas de Langerhans. Então, aqueles pacientes que possuem diabetes mellitus, eles vão possuir lesões nessas ilhotas de Langerhans, tá bom? Então, é como se você tivesse dois órgãos em um com função endócrina, outro com função exócrina. Quando a gente olha o pâncreas, né, ele tem esse formato de serpente, e a gente consegue dividir em algumas partes. Você tem a cabeça do pâncreas, mais à direita, ali próximo ao duodeno, né? Você tem uma pequena projeção aqui inferior dessa cabeça do pâncreas, que nós chamamos de processo uncinado. Depois da cabeça do pâncreas, você tem o colo do pâncreas, que fica ali ao nível da onde ocorre a junção dos vasos mesentérico superior com a veia esplênica. Depois você tem o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas lá no cantinho, encostando com o baço. Essa cabeça do pâncreas é a porção expandida da glândula que vai estar circundada ali pelo duodeno em formato de C. Né? Nós já tínhamos discutido lá que o duodeno ele tem aquela porção superior, né, o bulbo duodenal, porção descendente, porção horizontal, e depois ascendente. Essas porções em C do duodeno elas envolvem a cabeça do pâncreas. E o processo uncinado é essa pequena projeção inferior da cabeça do pâncreas que se estende um pouquinho ali para a esquerda.
cabeça do pâncreas é um local anatomicamente muito importante de nós conhecermos, né? Existem tumores, por exemplo, da cabeça do pâncreas que crescem nessa região e possuem um prognóstico muito ruim, porque eles podem invadir aqui o duodeno, pode invadir os vasos, as artérias, as veias, né, mesentéricas que estão passando ali por perto, o sistema portal. Então pode dar metástases, infiltrações aqui em várias estruturas nobres que estão passando nessa região, que torna difícil uma ressecção, se no futuro você tiver que fazer, tá? Bom, o colo do pâncreas. O colo do pâncreas é esse pequeno trecho aqui mais estreito, né, que mede aí de 1,5 a 2 centímetros, que vai estar localizado sobre os vasos mesentéricos superiores, tá? A sua face anterior vai estar adjacente ao piloro, né? Então o piloro é aquela transição ali do estômago para o duodeno. E a veia mesentérica superior, ela se une à veia esplênica justamente atrás, ali, ó, posteriormente ao colo. Esse é um dos principais marcadores de onde está localizado esse colo do pâncreas, né? Então você tem a junção aqui de azul da veia mesentérica superior com a veia esplênica, formando a veia porta que vai entrar lá no fígado. Bom, o corpo do pâncreas é essa porção maior, mais alongada do pâncreas, né, que prossegue ali após o colo, que chega até lá na cauda do pâncreas, e vai estar passando acima, né, à frente da aorta e da vértebra, normalmente de L2. Então, quando a gente olha aqui na tomografia, você vê aqui, ó, o corpo do pâncreas passando na frente da veia esplênica, da aorta e do corpo vertebral de L2. A cauda do pâncreas é essa pequena porçãozinha que está mais à esquerda, está mais anterior, mais à esquerda do rim esquerdo, próximo ao hilo esplênico e daquela flexura esplênica, lá onde você tinha aquela dobra do intestino grosso, né, do cômodo transverso para o descendente, e ela é relativamente móvel, tá? Essa é a única porção ali do pâncreas que está levemente ali dentro, né, da cavidade peritoneal, que dá uma maior mobilidade a essa cauda do pâncreas, né? Então o segredo é sempre você procurar o baço, normalmente ali próximo ao hilo esplênico você vai ter a cauda, tá? E essa cauda vai estar passando ali entre o ligamento espleno-renal, né, que é aquele ligamento entre o baço e o rim, e os vasos esplênicos. Bom, quando a gente olha no interior do pâncreas, você vai ter o ducto pancreático, que nós também podemos chamar de ducto de Wirsung, tá? Esse ducto pancreático principal ele vai ter a função de conduzir aquelas enzimas pancreáticas que foram produzidas lá nas células acinares e levá-las até lá no duodeno, né? Então esse ducto pancreático principal ele se junta ao ducto colédoco que está vindo lá do fígado, que a gente vai comentar mais para frente. E aí quando esses dois se unem, eles vão formar a ampola hepatopancreática. Tá? Essa ampola hepatopancreática nós também podemos chamá-la de ampola de Vater. E aí essa ampola de Vater então se abre ali no duodeno, né, passando ali se abrindo ali na papila maior e aí libera tanto o suco pancreático quanto a bile dentro do duodeno para realizar então a digestão do alimento que você acabou de ingerir. Bom, e como é que é feito o controle, né, da liberação tanto dessa bile quanto desse suco pancreático, né? Ele vai ser feito por alguns músculos, ali, um esfíncter localizado ali no duodeno, na porção descendente do duodeno, que quando aberto permite que essas enzimas saiam, né, de dentro da ampola hepatopancreática e caem no duodeno e depois se fecha justamente para evitar que alguma coisa volte ali por esses ductos, tá bom? Então nós temos os músculos esfíncteres do ducto pancreático, do ducto colédoco e da ampola hepatopancreática. Tá? O esfíncter do ducto colédoco, esse aqui cercado aqui de verde, é o único que tem participação significativa no controle do fluxo da bile. Como assim? O nosso fígado está o tempo todo produzindo bile, só que você não usa essa bile o tempo todo, você vai usar essa bile apenas quando você for realizar a digestão de algum alimento gorduroso, né? Então, se você tiver de jejum, por exemplo, esse esfíncter do colédoco ele vai estar fechado e aí essa bile volta e vai então ficar armazenada lá na vesícula biliar. Então, volta e vem aqui para a vesícula biliar, onde fica armazenado. E aí, quando você come, ocorre um estímulo que contrai essa vesícula biliar e joga essa bile para dentro do duodeno, tá bom?
Nós comentamos muito sobre o ducto pancreático principal, o ducto de Wirsung, e existe também o ducto pancreático acessório, né, que também pode ser chamado de ducto de Santorini, que ele vai se abrir ali em cima na papila menor do duodeno, também servindo para levar essas enzimas pancreáticas para dentro do duodeno. Bom, a vascularização do pâncreas, como é feita? Né? Você tem a irrigação arterial feita por ramos da artéria esplênica. Então, da artéria esplênica vão sair ramos que vão irrigar principalmente o corpo e a cauda do pâncreas. Já a cabeça do pâncreas vai ser irrigado principalmente pelas artérias pancreático-duodenais superiores. Né? Essas artérias pancreático-duodenais superiores, elas são ramos da artéria gastroduodenal, que vem lá da artéria hepática comum. E lá embaixo, né, na parte mais inferior da cabeça do pâncreas, no processo uncinado, você vai ter a artéria pancreático-duodenal inferior, né, que vai ser um ramo da artéria mesentérica superior. E perceba que elas se comunicam, né, elas possuem áreas aí de anastomose. Então, corpo e cauda irrigados por ramos da artéria esplênica, cabeça irrigada pela artéria pancreático-duodenal superior e pela artéria pancreático-duodenal inferior. A inferior é ramo da artéria mesentérica superior e a superior é ramo da artéria gastroduodenal, que vem lá da hepática comum, que veio do tronco celíaco. Bom, a drenagem venosa, você vai ter ali várias veias pancreáticas que vão se unir, né, que vão ser tributárias da veia esplênica e da veia mesentérica superior. Então, o sangue que é drenado ali do pâncreas cai no sistema venoso portal que vai lá para o fígado. Bom, então aqui alguns exames de imagem, né, uma reconstrução em 3D da tomografia, mostrando uma bela imagem aqui ó, do fígado, a veia porta, sistema venoso portal, veia esplênica, se une a veia mesentérica superior, forma a veia porta, esse local de união ocorre ali posteriormente ao colo do pâncreas, aqui a cabeça do pâncreas e o duodeno envolvendo. Aqui nessa angiografia, em injetocontraste, você vê os vasos brilhando, né? Então nós conseguimos ver a artéria esplênica, de onde saem pequenos ramos que irão irrigar o corpo e o colo do pâncreas. O tronco celíaco, né, de onde vai sair a artéria hepática comum. Dessa artéria hepática comum sai a artéria gastroduodenal. Da artéria gastroduodenal vai sair as artérias pancreático-duodenais superiores, enquanto que a pancreático-duodenal inferior, que a gente não vê tão bem aqui, vai estar saindo lá de baixo da artéria mesentérica superior. Bom, e agora falando um pouquinho sobre o baço, né? O que é o baço? O baço é um órgão sólido, né, carnoso, localizado ali no hipocôndrio esquerdo, né? Ele é protegido também pelas nossas costelas. Normalmente ele tem essa coloração mais arroxeada, né? E o tamanho do baço, né, normalmente ele mede até mais ou menos uns 12, 13 centímetros de comprimento longitudinal. Para você gravar melhor, o tamanho dele corresponde mais ou menos ao tamanho da mão fechada. Tá? É um órgão delicado, é um órgão que, com pequenos traumas, né, com pequenas lesões, ele pode lacerar. Né, então, ele é dos órgãos abdominais é o mais vulnerável. Por isso, em casos de pacientes politraumatizados, o paciente sofreu um acidente na rua, um atropelamento, você tem que ficar atento, né? Ele pode ter tido uma lesão desse baço. E a sua localização está aqui, ó, nessa parte superolateral do hipocôndrio esquerdo. Eventualmente, quando o paciente apresenta uma esplenomegalia, que é um aumento do tamanho do baço, ele pode empurrar as estruturas adjacentes, principalmente o estômago, né? E ir crescendo aqui nessa região do hipocôndrio esquerdo, tá bom? Bom, quais são as principais funções do baço? Né? Então, o baço ele tem duas partes, ele tem a polpa branca e a polpa vermelha. Essa polpa branca é a porção principal ali, né, que acaba tornando o baço, né, o maior órgão linfático que nós temos, e essa polpa branca ela atua então na defesa do nosso organismo, né, ali onde você tem principalmente proliferação de linfócitos, que atuam na vigilância imune e na nossa resposta imune, tá bom? Durante o período pré-natal, né, nascimento, o baço, né, tem a função ali como hematopoética, um órgão hematopoético após o nascimento. Ele atua
tanto na identificação e remoção de hemácias antigas, então aquelas hemácias quando já chegam no final do ciclo de vida, elas vão ser identificadas e destruídas ali pelo baço, e aí o baço, e também as plaquetas, e aí o baço então pega esse ferro e a globina que compunham essa hemácia e utiliza para a produção de novas células, né? Então você armazena, e aí você vai armazenando então hemácias, vai armazenando plaquetas. Então ele tem essa grande função, agora falando mais da polpa vermelha, no ciclo de vida das nossas células sanguíneas. Tá? Apesar de serem duas funções muito importantes, tanto a parte de proteção linfática quanto a renovação das nossas células sanguíneas, não ser massa, plaquetas, o baço não é um órgão vital. Tá? A gente consegue viver sem o baço. Se porventura você precisar fazer uma esplenectomia, né, a retirada do baço, outros órgãos conseguem substituir essa função, essas duas funções do nosso baço. Bom, o baço ele é composto por vários sinusoides, tá? E no interior desses sinusoides você tem vários vasos sanguíneos correndo ali dentro, tornando o baço então essa massa vascular que tem essa consistência mais amolecida. Ao redor do baço você tem uma cápsula fibroelástica, né, que é delicada, né, por isso que quando tem trauma ela pode se romper facilmente. E o baço é um órgão intraperitoneal, então ele tem uma maior mobilidade. O hilo esplênico é aquele mesmo raciocínio que a gente já comentou lá no pulmão. Né? O hilo esplênico é o local por onde entra e por onde saem as principais estruturas, né? Por onde vai entrar a artéria esplênica e por onde vai sair a veia esplênica. Né? Bom, por ser um órgão intraperitoneal, ele tem uma maior mobilidade. Ele vai estar muito próximo ali da flexura esquerda do colo, né? Por isso que a gente também chamava de flexura esplênica. Então aqui ó, você vê que é o cólon transverso, cólon descendente, aquela flexura esplênica ela está bem do lado ali do baço, por isso chamado de flexura esplênica ou flexura esquerda, tá bom? E posteriormente nós temos as costelas, né? Principalmente ali a nona, da nona, a décima e a 11ª, envolvendo ali posteriormente o baço. Né? Então olha aqui, você tem o baço e a nona, a 10ª e a 11ª ali próximas ao baço. Bom, o baço normalmente mede de 12 a 7 centímetros de comprimento por largura, né? 12 centímetros de comprimento, 7 de largura. O baço está muito próximo às costelas, isso é algo bom, né? Próximo ali à nona, 11ª, só que também é algo ruim, né? Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O lado positivo é que ele protege, né? Ele serve como uma armadura protegendo o baço. O ponto negativo é que quando você tem uma fratura de alguma costela ali próximo ao baço, essa porção fraturada pode perfurar o baço, né? O baço, a gente falou, ele tem uma cápsula muito frágil, muito sensível, e aí isso predispõe um risco maior, em casos de fratura da costela, a perfuração do baço. E o baço, a gente comentou ao longo dessa aula, que é uma massa vascular, tem muito sangue ali dentro, né? Correndo e sendo armazenado dentro do baço. Então, rupturas do baço podem levar a grandes sangramentos intraperitoneais, até mesmo evoluir para um choque hipovolêmico, hemodinâmico. Né? Então, nós temos sempre que lembrar, ficar atentos quando o paciente tem trauma, avaliar o baço, avaliar a cavidade peritoneal, ver se não está sangrando, tá bom? Bom, essa gravura aqui eu achei bonita para mostrar essas relações, né? Então, o baço localizado ali no canto superolateral do hipocôndrio esquerdo, você vê acima do baço o diafragma, próximo ao baço você tem o estômago, né? Então você tem o ligamento gastroesplênico conectando o baço e o estômago. Aqui nós temos o hilo do baço, o hilo esplênico, né? Por onde entra a artéria esplênica e por onde sai a veia esplênica. Juntamente a esse hilo você vai ter aqui a cauda do pâncreas, né? Que é aquela pequena porçãozinha móvel do pâncreas que está ali junto ao baço peritoneal. E abaixo você vai ter o intestino grosso, né? Você tem aqui o cólon transverso, cólon descendente, formando essa dobra que nós chamamos de flexura esplênica ou flexura esquerda. Tá? Bom, gente, em relação a alguns fatos agora mais clínicos e cirúrgicos aqui comentar com vocês, né? Então, a esplenectomia, ectomia indica retirada. Então, a esplenectomia é a retirada do baço. Você pode realizar uma esplenectomia, por exemplo, quando o paciente está tendo uma rotura, né, ter um sangramento ali do baço,
e por ser um órgão muito frágil, é difícil de você suturar o baço, tá? Então, em muitos casos, como você fazer reparo dessa ruptura é difícil, opta-se por realizar uma esplenectomia. Retira todo o baço, que aí você controla o sangramento, evita a hemorragia e o paciente vai conseguir ter uma vida relativamente normal após o procedimento, tá? Se você conseguir realizar uma esplenectomia parcial, se você retirar um pedaço do baço e deixar um restante ali, você vai ver que o baço ele consegue se regenerar de forma até rápida. Em casos de esplenectomia total, retirada total do baço, você não tem efeitos tão graves, né? Exceto você pode ter uma baixa ali naquela capacidade imune, né? Então pode aumentar o risco um pouco maior ali para infecções bacterianas. E aí são pacientes que nós temos que lembrar de ter algum cuidado a mais, realizar vacinações, ter contato ali, uma vigilância mais próxima desses pacientes que realizaram uma esplenectomia total. Agora, esplenomegalia, o que é? Aqui eu estou só mostrando para vocês como é feita uma esplenectomia vídeo-laparoscópica, né, por vídeo ali. Você faz ali a ligadura daqueles vasos no hilo esplênico e depois a remoção do baço, né. Esplenomegalia. Megalia, aumento. Então, esplenomegalia é quando você tem um baço muito aumentado. Isso pode acontecer numa série de quadros, né, como, por exemplo, paciente com uma leucemia granulocítica, pacientes com hipertensão portal, isso pode aumentar a quantidade de sangue retido ali no baço, fazer que ele aumente. Anemias hemolíticas, né, você está tendo muita destruição de células hemáticas ali no baço, isso aumenta o tamanho dele, e por aí vai, tá? Um baço, quando ele está muito grande, no exame físico, normalmente você vai conseguir palpá-lo abaixo da margem costal esquerda. Normalmente você não consegue palpar. Se você estiver conseguindo palpar, é porque esse baço já está bem grande. Normalmente, a partir do nível que ele é palpável ali abaixo da margem costal esquerda, ele já teve um aumento aí de 3 vezes no seu tamanho, certo? Bom, então o baço ele vai armazenar muito sangue, né? Esse sangue armazenado ele vai sair periodicamente para a circulação por meio da contração ali do músculo liso que está envolvendo a cápsula e as trabéculas do baço. Ao redor do baço você tem uma cápsula fibrosa esplênica, né, que é tecido conjuntivo fibroelástico, que é, nesse caso do baço, um pouco mais frágil, né? Então ele tem um maior risco de ruptura. No interior nós identificamos essas trabéculas, né, que são essas pequenas faixas fibrosas. No interior dela você vai ter a condução de vasos sanguíneos, né, que estão entrando e saindo do baço, né? A gente chama essa região de polpa esplênica, né, mais avermelhada. Bom, o baço fica unido aqui à curvatura maior do estômago graças ao ligamento gastroesplênico e tem uma conexão com o rim esquerdo a partir do ligamento espleno-renal aqui do lado esquerdo. E aqui no meio a gente observa o hilo esplênico, onde entram e saem os vasos esplênicos. Bom, a irrigação arterial esplênica é feita pela artéria esplênica, que é um dos ramos lá do tronco celíaco. Quando ele chega ali na região do hilo, ele vai se dividir em 5 ou mais ramos no hilo esplênico. E por isso, então, você vai ter os segmentos vasculares do baço, né? Você pode, na maioria das pessoas tem 2 segmentos, cerca de 84% das pessoas, as outras podem ter 3 segmentos, que funcionam com aquela mesma lógica que a gente comentou no pulmão, tá? Nós temos segmentos independentes do baço. Por isso, em alguns casos, você pode fazer uma esplenectomia parcial, você vai retirar apenas um desses segmentos independentes. E a drenagem venosa, o sangue que sai ali do baço, vai sair por meio da veia esplênica, que lá atrás do colo do pâncreas vai se unir a veia mesentérica superior e formar a veia porta, que vai lá para o fígado, certo? Bom, gente, então acho que é isso, tá? Então comentei com vocês um pouquinho sobre a anatomia do pâncreas, anatomia do baço. Depois dê uma estudada, dá uma olhada no atlas de anatomia, faz ali alguns desenhos na parte de vascularização. E é isso, estou aí aberto a dúvidas de todos. No mais, obrigado, bons estudos. Um abraço.